Você já refletiu sobre a visão do inferno? Talvez você já tenha escutado ou lido a respeito desse lugar incandescente onde os transgressores enfrentam perpetuamente as consequências de seus erros. Agora, porque Jesus, reconhecido como Filho de Deus e que realizou incontáveis atos de bondade na terra, teria descido ao inferno? Acompanhe atentamente este vídeo, pois iremos revelar o motivo por trás da presença de uma figura divina em um ambiente tão implacável quanto o das chamas eternas. Diversos trechos bíblicos mencionam a descida de Jesus ao inferno após sua crucificação e antes de sua ressurreição. Um deles está no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 17. Neste trecho, Jesus se revela a Maria Madalena no terceiro dia após sua morte no túmulo vazio e declara: "Não me toques, pois ainda não subi para o meu Pai, mas vai a meus irmãos e diz a eles: Subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus." A questão que surge é: por que Jesus proibiu Maria Madalena de tocá-lo? Por que ele afirma que ainda não havia ascendido ao reino de Deus? Essas indagações nos levam a investigar os motivos por trás dessa declaração. No entanto, os trechos bíblicos que mencionam a descida de Jesus não oferecem muitos detalhes sobre o propósito de sua visita ao inferno. Existem textos apócrifos escritos por volta do 3º ou 4º século depois de Cristo, que detalham a visita de Jesus ao reino das trevas. O que apresentaremos neste vídeo baseia-se nas narrativas do Evangelho de Nicodemos. Antes de prosseguir, convidamos você a se inscrever em nosso canal, compartilhar e curtir este conteúdo. A presença de Jesus no inferno é notável. Desde o tempo de Adão, o arcanjo Miguel profetizou a chegada de Cristo, que libertaria as almas justas. Conforme o Evangelho apócrifo de Nicodemos relata, um casal de testemunhas chamados Carino e Léucio, ambos israelitas que haviam falecido e estavam no inferno, foram trazidos de volta à vida por intermédio de Cristo. Ele os libertou e esses dois ressuscitados foram levados à sinagoga por José, Nicodemos e outros sacerdotes que haviam testemunhado a morte deles e agora os viam vivos. Enquanto estavam nesse lugar, eles buscaram permissão de Deus e de seu Filho, através da oração, para compartilhar suas experiências. Então, eles pediram pergaminhos para registrar esses eventos. Nesse contexto, Adão e todos os seus descendentes, profetas e santos estavam no inferno. De repente, eles testemunharam que até as partes mais escuras do inferno foram iluminadas por uma luz radiante. Diante desse cenário, Adão se alegrou e orientou Sete, seu terceiro filho, a transmitir as palavras que o arcanjo Miguel lhe havia dito nos portões do paraíso. Sete inicia sua narrativa declarando que, desde o início dos tempos, estava escrito que o Filho de Deus libertaria a humanidade de seus pecados. Segundo o relato, o arcanjo Miguel se aproximou dele com estas: "Deus me enviou para lhe comunicar que não é apropriado suplicar pelo óleo da árvore da misericórdia neste momento. Passarão ainda 5.000 anos até que você possa receber esse óleo. O Filho de Deus, repleto de amor, virá à terra para ressuscitar o corpo de Adão e, ao mesmo tempo, reviver os corpos dos mortos. Quando ele chegar, será batizado no Jordão e, após emergir das águas, ungirá com o óleo de sua misericórdia todos aqueles que acreditarem nele. Esse óleo será destinado àqueles que nasceram da água e do Espírito Santo, proporcionando-lhes vida eterna." Dessa forma, Jesus Cristo, o Filho de Deus, repleto de amor, desceu à terra para introduzir seu pai Adão no paraíso e posicioná-lo próximo à árvore da misericórdia. Conforme descrito nesse Evangelho, a descida de Jesus ao inferno tinha como objetivo libertar as almas que acreditaram em Deus, incluindo profetas e indivíduos dignos de receber o óleo de sua misericórdia, conforme predito pelo arcanjo Miguel desde o início dos tempos. A derrota de Satanás é interessante. Observar como é retratada a grande derrota do diabo, que inicialmente não compreende a origem daquela luz. Rapidamente, ele tenta fechar as portas de seu reino sombrio. Porém, uma voz retumbante ordena: "Abra suas portas."
Príncipes das Trevas, este texto é um exame fascinante sobre a função de Jesus no inferno, levantando não apenas a pergunta de por que ele desceu a este local, mas também explorando a ideia de sua missão de resgate e redenção. A história do Evangelho de Nicodemos nos leva a uma compreensão mais aprofundada das crenças e interpretações em torno deste evento significativo. As portas eternas e maciças aguardavam a entrada do Rei da Glória. O diabo ordenou a seus demônios que trancassem as portas enormes de bronze e as reforçassem com ferrolhos de ferro. Todos devem estar alertas, se ele entrar, estaremos perdidos, ele advertiu urgentemente. Essas vozes ressoantes, os antigos santos exclamaram em uníssono. Fúria devoradora e insaciável, abra-se para o Rei da Glória, filho de Davi, aquele que Moisés e Isaías profetizaram. Diante disso, a fúria, cheia de raiva, questionou a identidade do Rei da Glória. Os anjos de Deus responderam: Este é o Senhor poderoso e vitorioso. Nesse instante, as imponentes portas de bronze se fragmentaram em 1000 pedaços e aqueles que haviam perecido sobre as correntes da morte se levantaram. O Evangelho de Nicodemos enfatiza a entrada de Jesus no inferno. O Rei da Glória entrou em forma humana e todas as cavernas da fúria foram inundadas de luz. A presença de Jesus no inferno resultou na quebra dos laços que anteriormente não haviam sido rompidos. Uma virtude invencível penetrou nas profundezas das trevas, nas sombras da morte que envolviam os pecadores. As legiões de demônios assustados se curvaram em submissão e clamaram em coro: Quem és tu, tão pequeno e tão grandioso, humilde e exaltado, soldado e general, guerreiro admirável na forma de servo, Rei da Glória que morreu na cruz e agora vive, tu nos derrotaste. Sobre essa atmosfera, Jesus foi questionado sobre sua identidade. A resposta de Jesus condenou Satanás. Satanás, o príncipe, permanecerá sobre o domínio da fúria para sempre, no lugar de Adão e seus filhos, que são justos perante mim. Em seguida, Jesus convocou todos os santos que foram criados à sua imagem e semelhança e que haviam sido condenados. Com alegria, eles clamaram a ele e o adoraram. Ele lhes explicou que, embora tivessem sido condenados pelo pecado e pelo diabo, agora testemunhariam a morte e o diabo sendo condenados pela árvore. Todos aqueles chamados por Jesus se posicionaram sobre sua proteção, e ele segurou a mão de Adão e disse: Paz a ti e a todos os teus descendentes. Adão e os santos então louvaram e glorificaram a Jesus. Eles pediram a Jesus que marcasse o inferno com o sinal da vitória de sua cruz, para que a morte não mais tivesse poder. Jesus traçou o sinal da cruz sobre Adão, resgatou-o do inferno, e todos seguiram-no até serem conduzidos ao paraíso. A chegada ao paraíso contou com a presença de 2 seres humanos idosos, Enoque e Elias, que estavam no paraíso. Enoque foi levado para lá por ordem do Senhor, enquanto Elias chegou em uma carruagem de fogo. Eles relataram que estavam reservados para a chegada do Anticristo e estavam preparados para enfrentá-lo com divinas insígnias. Após derrotá-lo em Jerusalém, ele seria levado vivo às nuvens após 3 dias e meio. Carinho e Lélcio então interromperam seu relato, pois isso era tudo o que lhes era permitido divulgar. Após escreverem o que lhes foi revelado, entregaram os escritos aos sacerdotes e, em um instante, foram transfigurados em um branco deslumbrante e desapareceram para sempre. É notável como o Evangelho de Mateus também aborda a ressurreição e a aparição de muitos santos no dia da ressurreição de Jesus. No capítulo 27, versículos 52 e 53, relata-se que os sepulcros se abriram e muitos corpos dos santos que tinham adormecido foram ressuscitados. E, saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Além disso, para surpresa de todos, ambas as narrativas eram idênticas em tamanho e estilo, sem uma única letra de diferença. A conclusão foi unânime: certamente foi Deus quem realizou tudo isso, e bendito seja o Senhor Jesus para sempre. Amém.
Portanto, sim, como você suspeitou, Jesus desceu ao inferno para derrotar o diabo e resgatar profetas, santos e todos aqueles que acreditaram em Deus, concedendo-lhes vida eterna. A partir de então, aqueles que o seguirem não mais conhecerão as chamas ardentes do inferno hostil, mas desfrutarão da dádiva da eternidade. Compartilhe conosco suas reflexões sobre este vídeo. Você acredita que Jesus desceu ao inferno para cumprir sua missão de libertar as almas justas? Compartilhe suas opiniões nos comentários. E, se este conteúdo lhe agradou, não deixe de expressar isso com um gostei. Esperamos encontrá-lo novamente em nosso próximo vídeo.